mais CQ Investimento. Quer saber qual dessas 4 estão na minha carteira ainda? Qualicorp, SulAmérica, Grupo Fleury, Pardini. Fica aqui comigo que você já vai ver já. Vem! Dessas 4 que eu acabei de comentar, 2 estão na minha carteira. Vou comentar de uma agora por um motivo que tem uma oportunidade para mim. Não é uma recomendação, mas eu estou falando o que eu estou fazendo na minha carteira. Eu já tive as 4, só que das 4 hoje eu já tenho 2. SulAmérica e Grupo Fleury. Fleury eu já tenho um vídeo no meu canal onde eu falo uma oportunidade. Já faz um tempo ainda deste ano, ela continua na minha carteira, eu aumentei ainda um pouquinho. SulAmérica, em decorrente essa pós-pandemia que está começando a se normalizar agora, pelo menos as atividades estão indo, surgiu uma brecha aí, que na minha visão, para o meu perfil, eu coloquei na minha carteira. Esses são alguns indicadores que eu acompanho um pouquinho. Então eu coloquei Fleury e SulAmérica para que vocês possam dar uma comparação. Os indicadores de valuation eu utilizo mais, mas os 3 principais que eu utilizo é o Dividend Yield para ver o quanto eles estão retornando, P dividido pelo VP, que é o seu indicador mostra se ele está caro ou não, né? E o preço dividido pelo EBITDA. Então se você olhar os dois, os vermelhinhos todos, comparando a banana com a maçã, vamos dizer assim, é o que está ruim e os verdes que estão bom. Então aí nós temos que depois ponderar, os dois praticamente estão em quantidades iguais, mas ponderando não. Então, se nós olharmos diretamente o principal desse primeiro bloco, eu gosto muito do preço do EBITDA, que o EBITDA mostra para nós o quanto ele está gerando de caixa da operação, desconsiderando lá os impactos financeiros e o dos impostos. Ele tem que estar sempre junto com outro indicador que vem logo abaixo. Então, se você olhar o SulAmérica, ele tem lá 2 contra 1 de ruim. Aí nós vamos para o indicador de eficiência. Margem bruta e margem líquida eu sempre gosto de olhar para ver qual é a divergência que tem. Se você olhar a margem bruta da SulAmérica, ela está 14,25 contra uma 24 do Fleury, que está muito bom. A margem líquida, já as duas estão próximas. Então você vê que o meio do Fleury ali da história tem muita coisa. Então tem que sempre ficar atento efetivamente na operação dele. Indicadores de endividamento. Tem alguns, eu coloquei o principal para mim, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. O que ele vai mostrar? Ele mostra o quanto tempo é necessário para que possa pagar uma dívida líquida de uma empresa, considerando o EBITDA atual. Então, ver qual é a evolução. Se você olhar SulAmérica, tem caixa de sobra, porque ele é negativo. Já Fleury, ele tem uma leve dívida com isso. Os indicadores de rentabilidade, que é o ROI e o ROIC, o ROI, todo mundo sabe, né? A capacidade de agregar de uma empresa a partir dos seus próprios recursos. E o ROIC é a rentabilidade, ele mede a rentabilidade do dinheiro da empresa que ele é capaz de gerar, incluindo todos os aportes, seja os financiamentos, seja aporte de sócios, então ele coloca. Então se você olhar assim o ROI 17 de Sula contra 8,56 de Fleury e o ROIC 8,09 e 8,05, você vê que o ROIC está muito próximo. Por quê? O endividamento, né? A Sula não tem, mas o ROI ele é muito mais eficaz na sua operação na empresa, a SulAmérica. Então vamos ver os indicadores de crescimento. Os 2 indicadores de crescimento que eu normalmente olho é o lucro, né? É o CAGR lucro de 5 anos. Então a SulAmérica nos últimos 5 anos vem crescendo 16% contra 29,49% do Fleury. Vou falar hoje da SulAmérica. Por que SulAmérica? SulAmérica eu entrei agora há pouco. Eu entrei essa semana.
Porque eu identifiquei uma oportunidade. A Sul América a Sul América Segura é o maior grupo de seguradora independente do Brasil. Ele tem no ramo de saúde, odonto, vida e previdências sociais, previdência, gestão de ativos. Por que na operação talvez ele seja um pouco mais eficaz? É muita coisa terceirizada, então eles têm mais de 39 mil corretores trabalhando para eles. A receita deles por segmento é muito centralizada, por enquanto. Eles têm saúde e odonto com 93%. E os outros produtos, que vida, acidente, pessoais, ativos e gestão, que eles estão aumentando, e eu vou mostrar isso lá no final para vocês, por que essa gestão está aumentando. Aqui ele mostra assim que tem uma concentração muito forte. Também eu quero, dependendo da empresa, se eu vejo se ela não cresce muito, se ela não tem para onde muito crescer, o meu foco então é dividendos. A Sul América aqui para mim, ela tem um foco sim de crescimento, ela vai ganhar market share da situação e eu também olho os dividendos dela. Então se nós olharmos agora, ó, do ano passado para este ano, ela dobrou o valor do dividendos, foi a 106,42. Vem distribuindo dividendos recorrentes, isso é um bom sinal. Tem sim uma oportunidade, ela não conseguiu ainda, o mercado como ainda está ativando, ela não conseguiu voltar ao seu patamar, então se nós olharmos no ano, ela está com uma queda de 33,68 e o Ibovespa está com 18,69, então o índice de Ibovespa ele está se recuperando mais rápido do que esse setor, mas esse setor ele ainda é promissor, porque essa história terminando, a economia começando a girar, ele volta a caminhar novamente. Então é momento talvez de se posicionar. Não é uma recomendação, é o que eu coloquei na minha carteira, estou me posicionando, já tenho Fleury é ligado a laboratórios, a exames, e agora eu quero Sul América que vende seguros para isso e ela está aumentando o sistema de gestão financeira e eu vou mostrar isso para vocês. O valor da cota deles está em 41,30. Esta lista que está aqui, eu coloquei banco, nome, sobrenome, e-mail e telefone de todos os analistas que fazem a cobertura. Então, se de repente vocês quiserem saber alguma coisa mais específica, eles fazem cobertura direto da Sul América. Isso está lá no RI do site da Sul América, mas está aqui, você dá uma pausa aí e dá um copy e cola para poder, se for o caso, mandar um e-mail para esses analistas que eles podem mostrar a visão deles como é que estão. Do quadro de resultados, então, vem junto com aqueles meus indicadores o total de receitas operacionais, e aí eu olhei semestre contra semestre, não trimestre, tá? Primeiro semestre de 19 contra o primeiro semestre de 20. Mesmo com esta paralisação, eles tiveram um crescimento de receita de 7,2. Então eu vou lá na linha do lucro líquido que eu me importo. Sou sócio, então eu quero saber como é que eles estão. Lucro líquido, aumento de 19,4. Lógico, tem algumas considerações para se fazer na história. Acho que a primeira coisa, eles tiveram uma redução grande, não só eles, mas como toda a economia, uma redução enorme de sinistralidade em decorrência disso. Então, ó, se você olhar, e aqui esse gráfico eu coloquei por trimestre, ó, 2015 até o segundo trimestre de 2020. Olha como caiu, ele vem lá na faixa de 82,6, 82,1, 85 e assim por diante, e o segundo trimestre de 20 caiu para 69,5. Você vê então que foi uma evolução drástica de sinistralidade. O que aconteceu então em 2020? Gosto muito em ver quando as pessoas, no meio de uma pandemia, têm que se coçar para poder olhar. Já vinha feito a negociação, já tinha feito a termo, né, na venda de seguros de automóveis, mesmo porque esse conceito está mudando, né? Você vê que eles estão hoje aí juntando, a ideia é fazer uma proporção para que as pessoas agora comecem a alugar mais carro, e aí
A Sul América então já saiu dessa operação, enfiou no bolso 3,18 bi do grupo Allianz, que injetou no caixa da Sul América. Então, positivo, tem dinheiro no caixa. Venderam este ano ainda a carteira de capitalização deles e de participação minoritária da Caixa Capitalização para Icatu, que também é enorme. Então, mais dinheiro no bolso. Fizeram a conclusão da participação dele, do investimento, de 25% da corretora Orama. Por isso que eu falei, dinheiro no caixa, aumentando a gestão de ativos, já está colocando o pé dentro da onde? Aonde vai começar a gerar fundos, porque eles são gestores de fundo. Então eles estão querendo aumentar essa estratégia de gestão de ativos dele. Fizeram a aquisição da Paraná Clínicas, que é a quinta maior operadora do plano de saúde do Paraná. Eles querem aumentar a operação lá. Então, isso vai auxiliar com que eles tenham uma maior penetração. Não com caixa gordo, pelo menos o que o RI comentou é que eles não têm uma estratégia de sair incorporando as situações, as empresas, né? Foi uma oportunidade que eles tiveram com esse, mas com dinheiro, que eu sempre falo, dinheiro tem, oportunidades aparecem. Então, não pode perder de vista esse tipo de coisa, né? Fizeram sim, nesse período, como a maioria não fez, morreu, né? Melhorias no app, né? Então a sua digitalização eles aceleraram muito mais, então muitas coisas você consegue fazer via o app agora, né? Aumentaram o ONT, que é a orientação médica por telefone, né? Aceleraram todo esse processo. Também viraram o tubo e aceleraram para o Fast Track. O que é o Fast Track? Você faz como se fosse o beneficiário, são avaliados previamente se tem a necessidade de comparecer em um determinado local ou não, seja clínica ou hospital, que eles estão aumentando agora toda a sua parceria, que faz como se tivesse a sua triagem. Fez a sua triagem, você já vai direto naquele local, que eles estão todos fazendo o convênio com isso, você não fica perdendo muito tempo fazendo lá a ficha ou a nova triagem, alguma coisa desse gênero. Isso é o que vai crescer bastante. E eu falei que um dos indicadores dele lá atrás é que ele era positivo, né? -8, lembra? Então, eles estão com uma dívida líquida que eu sempre olho, quanto ele tem de caixa e quanto ele tem de dívida. Eles estão com quase 13 bilhões no caixa. Então, eles têm dinheiro para fazer acontecer. Esse fazer acontecer é que dá a oportunidade de uma recuperação, inclusive da economia, que vai estar chegando. Então, mas nem tudo são flores. Quais são as desvantagens que eu olhei nesse processo? Nesse período, eles tiveram a postergação de alguns reajustes. Não cancelaram. Era em maio, cobraram em junho, julho. Então, o reflexo financeiro vai vir agora. Tiveram uma redução de contratação de seguros, de viagem, de odonto. Muitas pessoas foram mandadas embora, então o convênio acabou diminuindo bastante. Então isso diminuiu muito dois setores que não eram tão significantes, mas que vão retomar agora. A despesa administrativa do segundo trimestre piorou um pouquinho. Então eu abri lá o DRE dele para poder ver o que aconteceu e questionei ele. Segundo informações do RI, é que eles ainda estão finalizando o processo de migração da gestão dos automóveis vendidos para o grupo Allianz, né? Isso trouxe sim uma piora na despesa administrativa, tem ainda alguma coisinha para cair, mas é muito pouco e vai cessar esse tipo de coisa, que então não é uma despesa recorrente, ela é provisória. E o lado negativo é que a saúde e odontológico, eles representam 93% do negócio. A centralização é muito grande, mas estão trabalhando na gestão, comprando inclusive parte da Ágora, aumentando, sim,
porque nesse período a gestão financeira caiu bastante, até mesmo porque a taxa Selic caiu, ainda não se recuperou, não se recuperaram disso. Então, é isso, está na minha carteira. Se ainda você não é inscrito, ó, se inscreva aí, passa, se tem alguma dúvida, escreve aí para nós. Tem alguma ação que vocês queiram comentar? Aqueles que as pessoas mais solicitaram, eu faço um vídeo específico, mas vou dar continuidade aqui, inclusive, dessa carteira. Vou falar do Fleury, por exemplo, que eu acho que é uma oportunidade. As duas, para mim, são de longo prazo, está ligado no meu perfil, não é uma recomendação minha, mas está na minha carteira e eu vou levar. Tem bons dividendos, está pagando mais que a Selic, margem líquida boa, índice de endividamento é bom, são empresas de primeira linha, são empresas que se tiver um outro surto vão passar pela pandemia normalmente. Então é isso aí, mas CQ Investimento. Divulga aí, hein? Tchau!